Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos entender certas coisas, que tudo se trata de um processo, pois muitas vezes nós estamos cegos, não compreendemos as coisas, ou seja, estamos com o entendimento embotado. Estamos impedidos de enxergar, e isto aconteceu com os discípulos e acontece conosco no nosso dia a dia, no processo que Deus nos chama para viver. É uma jornada e a gente precisa entender como uma jornada. Como passos que damos à medida que caminhamos, vamos entendendo, compreendendo. Mas a base disso tudo, o que a gente precisa entender, são as Escrituras, pois se não conhecermos, se não compreendermos a jornada, acabamos nos tornando muito religiosos e esquecemos de fato quem nós somos e como devemos viver. Lá em Lucas 18, do versículo 31 ao 34, nós temos essa compreensão e diz assim: chamando os 12, ou seja, Jesus chamando os 12 para o lado, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Isto Jesus falou aos discípulos antes de ir para Jerusalém. E eles passaram por todo aquele processo de angústia, de perder o mestre e tudo. E diz assim na sequência: eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes eram encoberto. E eles não sabiam do que Jesus estava falando. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade que muitas vezes nós vivemos. E até mesmo no processo de estudo, de reflexão, de meditação na palavra de Deus. As escrituras, elas existem para isso, para nos conduzir na jornada, para que a gente possa julgar todas as coisas, para que a gente possa ter entendimento da vontade de Deus. Mas não necessariamente ao lermos, ao meditarmos, iremos compreender tudo. Mas num processo de crescimento, de amadurecimento, à medida que temos o nosso entendimento iluminado, então nós caminhamos nessa jornada de compreender as coisas. Quando eles vieram a compreender? Quando Jesus ressuscitou, depois de falar com eles. Pois quando testemunharam acerca da ressurreição de Jesus, a maioria, ou melhor, eles não creram nisso. Mas o que aconteceu? É um processo. Eles vieram a entender, vieram a aceitar. E eles depois é que lembraram dessas palavras. Então a gente precisa entender isso. Se eu não conheço as Escrituras, como poderei lembrar das palavras? Como poderei aprender? Como poderei compreender? Nós precisamos entender que o processo já não é simples, já não é fácil, não é uma questão simplesmente de ler uma e duas vezes e achar que está tudo claro, tudo entendido. Mas é uma jornada que a gente faz e à medida que a gente vai caminhando, que vai amadurecendo, mais e mais vamos compreendendo e aprendendo a julgar tudo aquilo que a gente tem visto, ouvido, à luz da palavra de Deus, na vida das pessoas e na nossa vida principalmente. De maneira que a gente julgando, a gente possa de fato reter o que é bom, jogar fora aquilo que não é bom e entender o que faz parte da natureza humana e do que é da natureza de Deus, para que a gente não queira agir como dominadores das pessoas, para que a gente não queira impor às pessoas o que pensamos e entendemos, mas sim ser instrumento para que as pessoas possam ter a oportunidade de aprender a conhecer a Deus e andar na sua vontade. É disto que trata o reino de Deus, não de outra coisa. Nós não estamos aqui para implantar uma religião, mas para compreender como devemos viver, como devemos revelar o reino, como devemos expressar Cristo neste mundo, pois é disto que trata o reino de Deus. Revelar por meio das nossas ações Cristo ao mundo, revelando o Pai, revelando a sua salvação, manifestando o seu amor, andando segundo a justiça do reino, expressando as virtudes do nosso Deus e nosso Pai.
para que o mundo possa conhecê-lo. E assim enchemos a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e andar na vontade de Deus, glorificando o seu nome, sendo filhos que revelam a sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.